Vou trazer a história que eu prometi para vocês. Técnico em enfermagem, Júlio César, 29 anos, estava voltando do trabalho quando acabou se envolvendo num acidente de trânsito. Ele estava pilotando a própria moto quando foi atingido e atropelado por um carro. O motorista fugiu sem prestar socorro. A moto do Júlio e o Júlio ficaram caídos na via, o que ocasionou outros 2 acidentes de trânsito. O Júlio não resistiu, morreu, e o motorista que atropelou foi embora. Só que ele foi localizado depois que a esposa dele acordou e viu o carro todo amassado. Desconfiada do que poderia ter acontecido, ela saiu de casa e chamou a polícia. Ela achou que alguém tinha batido no carro, não sabia que o marido tinha se envolvido num acidente. A polícia chega até lá, descobre o que aconteceu, liga os pontos e o marido vai preso. Em depoimento, ele admitiu ter sentido o impacto, mas afirmou que não parou por acreditar que era um animal ou uma pedra. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas autorizou a coleta de sangue. No acidente, outras 2 pessoas ficaram feridas e estão internadas em estado grave. Bernardo Armani tem a reportagem inédita no Cidade. Um acidente grave, com carro queimado e uma vítima fatal. Júlio César era tudo para mim. Minha vida, meu melhor amigo, meu companheiro. Ele era um ótimo técnico de enfermagem, cuidava muito bem dos pacientes dele. Ninguém tinha o que reclamar dele. Realmente ele era uma pessoa excelente. Júlio César Marcelino, de 29 anos, estava nesta moto. Ele morreu na rodovia ao ser atropelado por um motorista que fugiu sem prestar socorro. Técnico em enfermagem, Júlio César trabalhava na UTI de um hospital de Mogi Guaçu e também em outro hospital na cidade de Itapira. Ele deixava um serviço e seguia para o outro quando foi atropelado. Ele é muito brincalhão, gostava de ajudar as pessoas. Todo mundo gostava dele, por ele ser enfermeiro, tinha bastante amizades. Uma mulher de 25 anos que passava de moto bateu na motocicleta caída e quebrou a perna. Este outro carro ainda arrastou a moto de Júlio César pelo asfalto e as faíscas fizeram o carro pegar fogo. Os 5 ocupantes saíram correndo e não se feriram. A polícia conseguiu localizar o motorista que causou o acidente momentos depois da fuga. Ele foi encontrado em casa na cidade vizinha de Conchal. O carro, bastante danificado, também estava lá. Foi a esposa do motorista que, ao ver o carro, ligou para a polícia. Robinson Rogério Corazin, de 43 anos, foi levado para a delegacia e preso em flagrante. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro, mas realizou a análise sanguínea para saber se havia ingerido bebida alcoólica. Robinson é policial militar. Atualmente, atua como corretor de imóveis, pois está afastado da corporação. Em depoimento, ele alegou que acreditava ter atingido um animal na rodovia ou que assaltantes estariam arremessando pedras no carro para roubá-lo. Mas o delegado diz que essa versão não condiz com os danos que estão no veículo. E aí você esbarra, faz um barulho enorme desse com uma criança de 4 anos do banco traseiro que entra em estado de choque e ele vai falar que ele não ouviu, que ele não percebeu que era um ser humano com uma motocicleta, achou que era uma pedra para um assalto, que era um animal. Meu Deus, até um animal a gente socorre. Onde que ele estava com a cabeça? Ele destruiu várias famílias. A família e os amigos de Júlio César ficaram indignados com a versão contada por esse motorista na delegacia. Até a Elaine, sogra do Júlio, também ficou revoltada, pois vocês viram o carro lá na delegacia, já estava em cima de um guincho, viram fotos também. Explica pra gente, tem uma ideia, como é que estava o dano no carro? Quando a gente viu, o carro estava na direção do motorista aqui com um amassado, como se fosse pego pelo capacete mesmo, e os trinquinhos. Ele disse que não viu, não sabia se era uma pessoa, um animal ou uma pedra para ser assaltado, não tinha como. Estava bem afundado aqui no para-brisa? Sim, bem aqui, bem na frente dele, então não tem como ele não ter visto. Mas a declaração que ele deu na polícia, eu acho que nada a ver, porque como que não vê uma pessoa de moto? Júlio César sonhava alto. Construir a casa própria era apenas um dos planos.
Já tínhamos planos de casar, cursar faculdade e tudo mais. Ele queria cursar medicina. Pena que, né, a fatalidade não nos permitiu.